Fala galera, aqui é André Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Assim pessoal, nos últimos dias eu vi muitas notícias desnecessárias, dando muita ênfase no pedido de dispensa do Kik, do jogo contra o Corinthians. No caso, férias antecipadas, porque seria o último jogo antes da parada. Por isso fico me questionando se alguns ditos identificados são mesmo gremistas ou querem tirar um din-din em visualizações em cima de polêmica. Porque, na boa, é um desserviço isso. Isso é um desserviço. É só para tumultuar o ambiente do Grêmio. E ficam criando polêmica desnecessária. Porque para eles entra grana com visualização, número de horas vistas. Já era para esse assunto ter acabado depois do jogo contra o Corinthians. Mas ontem, sábado, estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, ainda tinha notícias sobre isso. Ainda tinha. Algumas pessoas querem tumultuar o ambiente do clube porque sabe que nesse momento o clube está fragilizado, está passando por um processo de reconstrução. Mas agora que o Grêmio está começando a se acertar, não tem por que criar polêmicas desnecessárias. O Mano Menezes e o Filipão já estão começando a melhorar as coisas, mesmo que de forma gradativa, mesmo que essa melhora seja pouca, mas está tendo uma melhora. Se eu não me engano, dos últimos 8 jogos do Grêmio, a gente não tomou gol em 5. Com o Mano Menezes, o Grêmio não perdeu nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro ainda. Nenhum jogo. O Mano Menezes está com 3 vitórias e 3 empates. Empatou contra a Vitória, Bragantino e Corinthians. Ganhou de Santos, Bahia e Juventude. O único jogo que o Grêmio perdeu foi contra o São Paulo, que o Mano Menezes não estava à beira do campo. Tinha sido dispensado por questões familiares. E eu afirmo para vocês, o Grêmio agiu certo. Ali era uma questão de humanidade, era uma situação delicada que ele estava passando. O único jogo que o Grêmio perdeu no Campeonato Brasileiro foi o que o Mano não estava na casa-mata. E afirmo para vocês que com ele ali, pelo menos um empate, acho que a gente arrancava lá. Na Copa do Brasil, caiu fora, é bem verdade, mas todo mundo viu como foi. Não nos deram a oportunidade de ir para os pênaltis, porque o resultado justo e de campo seria ao menos pênaltis. Se ia passar nos pênaltis eu não sei, mas era o resultado de campo. Se a arbitragem não tivesse metido a mão no Grêmio. Na Sul-Americana do ano passado, o co-irmão terminou em segundo lugar do grupo também e não teve todo esse alarde, não teve todo esse bafafá. E olha que eles foram para os playoffs e foram eliminados. Se o Grêmio passar pelo Anza Lima, tá tudo certo, sem motivo para pânico. Porque, como eu disse, o lado de lá ano passado foi para os playoffs e ainda foram eliminados. E não teve metade das críticas dessa imprensa como está tendo para o Grêmio esse ano. E finalmente agora o Mano vai ter um tempo para trabalhar. Com exceção dessa última semana, que teve um espaço grande para treinos, antes ele não teve isso em nenhum momento. Desde que ele estreou, ele jogou quarto domingo. Agora ele vai ter esse tempo. E sobre o Kik, é o seguinte, gente. Eu confesso para vocês que eu não gostei dele ter pedido dispensa do jogo contra o Corinthians. Mas eu entendi a situação. Mesmo convocado, parece que ele não está 100%. Ele está com dores. Ele ter ficado no banco dos jogos da seleção dele, mesmo convocado, explica muita coisa. Sobre como seria o retorno dele ao Grêmio, eu não sei se o erro foi do jogador, foi da Federação Uruguaia ou do próprio Grêmio. Então ele teve que viajar 806 quilômetros até Porto Alegre, de carro, o que dá 10 horas. O que eu acho é o seguinte, ele já estava com dores, teria que fazer essa viagem de carro de 10 horas. Então ele pensou que a melhor situação fosse pedir para o Grêmio para ele não jogar, porque estava sentindo e teria que fazer uma viagem longa. Ele achou que o melhor no momento era pedir dispensa desse jogo. A explicação que o Grêmio deu sobre essa situação ficou muito vaga, talvez para não expor o jogador, o que de certa forma está correto. Mas analisando todo esse contexto das dores, da viagem, e que ninguém é ingênuo, né, gente? Ninguém aqui é ingênuo. Tá fácil de entender o que houve. Ele realmente ter pedido para não jogar contra o Corinthians. Só que eu tenho certeza que o Grêmio disse para ele, tenho certeza até porque ele veio jogar, né, gente? Que o Grêmio disse, não, Kik, temos um jogo importante, tu vem, se for o caso, se tu tiver sentido, tu fica no banco, mas tu tem que estar aqui com nós. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente isso. O fato dele ter saído aos 41 do primeiro tempo mostra que ele realmente tinha dores. Mostra realmente que ele tinha dores, senão tu não vai tirar o melhor jogador do jogo.
Alguém que fez um esforço tão grande para vir. Então isso confirma que ele realmente estava sentindo, gente. Porque, como eu disse, ninguém é ingênuo de não entender a situação. É só ligar os pontos. Mas agora, se foi irresponsabilidade do clube colocar um jogador que não está a 100%, porque era um jogo importante, que o Grêmio precisava pontuar e quis correr esse risco, é outra situação. Porque ele avisou que não estava a 100%. Ele pediu para não jogar. Ele avisou. Então, assim, gente, o que pediu mesmo para não jogar? Tenho quase certeza que sim, porque algumas coisas para mim estão bem nítidas. Se eu gostei dessa atitude dele, não, eu não gostei. Eu acho que o correto era ele voltar, sim, da seleção, vir para o Grêmio, se realmente estivesse sentindo ficar no banco, se não tiver condições, não entrar no jogo, mas vem ficar com o grupo, ficar junto com o grupo. O Vila Sante fez isso, o Vila Sante também teve uma viagem e voltou para o grupo. Tu tem que ficar junto com o grupo e depois, quando todos serem liberados, aí sim, aí tu vai para onde quiser. Na minha visão, ele tinha que ter voltado, como voltou, não ter pedido a dispensa. Se fosse o caso da lesão, não ter entrado em campo, mas ficar junto do grupo, até que todos fossem liberados no mesmo momento. Aí sim. Só que, como eu disse, ele pediu, o Grêmio disse não. Mas depois disso, ele não fez mais nada, gente. Pelo contrário, ele encarou uma viagem longa para vir jogar. Ele não deu letrinha no Grêmio pela imprensa, ele não fez corpo mole. É só verem o que ele jogou até os 41 minutos. Ele acatou total a decisão do clube. Ele teve uma ideia erroneamente de pedir a dispensa, mas depois que o clube negou, ele veio e está tudo certo. Aceitou a decisão do clube, veio, jogou, não deu letrinha, não fez corpo mole e pronto. Não era para ter toda essa repercussão que teve. Não era. E digo mais, só o fato dele ter encarado essa viagem de 10 horas de carro, ele tem meu respeito. São 806 quilômetros. Ele veio de carro e ainda jogou, mesmo sentindo. Acho até que foi para o jogo no sacrifício. Ter saído aos 41 do primeiro tempo mostra que sim. Olha, gente, o Kiki é um dos melhores jogadores do Grêmio no ano. No ano. Sim, alguém pode dizer, mas porque é o melhor do time pode fazer o que quiser. Não. Óbvio que não. Mas não vamos dar ao fato uma relevância maior do que ele realmente tem. O Kiki tem muito crédito. Tu tem que colocar tudo na balança. Esse pedido dele não era para ter tanta repercussão. A gente sabe quem são as pessoas que colocaram lenha na fogueira e os interesses que elas tinham. O Kiki tem muito crédito, gente. Não é um pedido errado dele que vai apagar tudo o que ele fez. Pelo contrário, como eu disse, achei um fato errado, mas achei um fato mínimo. Quando ele nos salvou, deu um vexame de cair no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Raimundo, fazendo gol no último minuto, o gol que levou para os pênaltis. Aí tava tudo bem, né? Aí tava tudo ok. Jogador que já nos livrou de um vexame esse ano. Agora umas pessoas caírem em cima do jogador como se tivesse feito a coisa mais horrível do mundo. Repito, errou em pedir o pedido de dispensa, mas foi pouca coisa, gente. Depois ele veio. E fim de papo. A gente sabe quem são as pessoas que quiseram colocar a lenha na fogueira e por que elas fizeram isso. Não era para tanto. Não era. Eu não entendi por que deram ao fato uma dimensão maior do que ele realmente foi. Aliás, entendi sim, né? De algumas pessoas eu entendi. Então é isso, gente. O Kiki tem muito crédito. O Kiki é um bom jogador. E vocês não se preocupem. Eu não vou deixar de cobrar o Grêmio ou cobrar algumas coisas que eu ver que estão erradas. Eu nunca vou deixar de fazer isso, porque eu sou do justo. Se é para criticar, eu vejo que precisa criticar, eu critico. O que eu estou explicando para vocês é que nesse fato com o Kiki, eu não achei que era para ter tanta dimensão que teve. Sendo do justo, eu achei que não era para tanto. Eu sempre vou cobrar o que eu ver de errado no Grêmio. Mas fazer terra arrasada, criar polêmica sobre o clube, nesse canal não. Nesse canal não. Aqui ninguém vai criar polêmica para cima do Grêmio. Ninguém. Quem faz isso é parte da imprensa colorada e identificados que pensam mais no din-din do que no clube. Nesse canal ninguém vai criar polêmica. Se eu tiver que expor algumas pessoas que estão passando do limite com o Grêmio, eu vou expor. Porque esses gremistas, distos identificados,
Tem outro interesse por trás. E isso me revolta pra caramba. Nem parece que são gremistas. Aumentar esse fato do Kiki foi um absurdo. Foi um escárnio. Não era pra tanto. Ninguém tem coragem de dizer, mas eu falei. Quem faz isso é parte da imprensa colorada que quer tumultuar o ambiente do clube ou alguns identificados que pensam mais na grana do que no clube. Eu não vou deixar ninguém criar polêmica para cima do Grêmio. Ninguém. Para mim, o clube está acima de tudo e de qualquer benefício que eu poderia ter. Alguns identificados falarem algumas coisas de alguns jogadores que estão realmente devendo, ok, aí é dentro do contexto. Mas não precisam forçar a barra em situações que não existem. Pensem um pouco que isso pode atrapalhar o clube. No momento que o clube está se reconstruindo, que o Mano e o Felipão chegaram agora para ajudar, certas coisas me revoltam. Gente, coloquem esse símbolo. Coloquem esse símbolo acima do dinheiro que eu tenho para dizer para parte da imprensa e alguns comentaristas. Criem vergonha na cara. Criem vergonha na cara. Quer ganhar dinheiro com polêmica, vai cobrir outra coisa, não o Grêmio. Tenham respeito se vocês são realmente gremista. Torcedor, o que eu falo para vocês? Não vão na pilha de algumas pessoas. O que tem muito crédito, o que é um bom jogador e ele vai nos ajudar esse ano. Ele vai nos ajudar muito esse ano. Esse pedido dele, como eu disse, pode ter sido de forma errada, mas já passou, não é para tanto. Parem de falar nisso, vamos realmente focar no que importa, que são o tempo de treinamento, contratações. Novamente, desculpa o desabafo, gente, mas certas coisas me revoltam. Eu tô falando aqui de coração. E um gremista ficou chateado com a repercussão que teve esse caso aí. Não era para tanto. E se as outras pessoas não tinham coragem de falar, eu falei. Porque aqui no meu canal, ninguém vai criar polêmica para cima do Grêmio. Eu disse ninguém. Não me importa se esses ditos identificados têm 1.000 inscritos, 100 mil, 600 mil, não me importa. O número de inscritos deles não é maior do que toda a torcida do Grêmio. Não sou contra vocês consumirem essas pessoas, pois às vezes eles têm boas informações, eles têm boas análises. Mas quando vocês verem que eles querem criar uma polêmica, ignorem. Ignorem essas pessoas. Porque, como eu disse, a gente sabe do interesse que eles têm por trás. A gente sabe. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. E espero que esse assunto com o Kiki Oliveira esteja superado, que esqueçam esse assunto. E esse jogador vai nos dar muitas alegrias esse ano. E deem respaldo àquele que vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio no ano. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se vocês puderem compartilhar, deixar o like, se inscreverem, eu fico muito grato, pois assim ajuda o canal a crescer. Obrigado!